me chamo Elaine Inocêncio Campelo, sou estudante de jornalismo e aluna da iniciação científica da cota 2019-2020 com o projeto Importância do Protagonismo Juvenil na Revitalização da Cultura Popular na Paraíba, orientada pelo professor Luiz Custódio da Silva. Para mim é uma grande alegria estar apresentando os resultados dessa pesquisa e espero que seja de grande valia para todos que assistem. O tema do projeto, submetido na cota 2019-2020, ele tem como tema a importância do protagonismo juvenil na revitalização da cultura popular na Paraíba. Mas, baseado nos cronogramas feitos anteriormente, eu preferi fazer uma análise de vários folguedos nordestinos e os mais ativos na Paraíba de uma maneira mais específica. E a apresentação de hoje é sobre o protagonismo juvenil no cavalo marinho na Paraíba. A cultura popular ela pode ser entendida como uma ferramenta de integração, a cultura popular pode ser entendida como uma ferramenta de reconhecimento, quando o povo consegue se entender como parte de uma sociedade. Dentro da cultura popular, que é algo que constrói nossa identidade, nós temos os folguedos, que são um tipo de manifestação que dentro dessa manifestação tem vários segmentos, várias expressões artísticas, como a dança, a música, o teatro, entre outros. E dentro dos folguedos a gente vai analisar o cavalo marinho, que pelo que se tem relato, o cavalo marinho ele nasceu na zona da Mata Setentrional de Pernambuco e ele é uma mistura, como propriamente um folguedo, ele é a mistura do canto, que são as toadas, de poesia, que são as loas, e da dança. E forma um jornal dramático, parece um jogral, uma coisa bem teatral, um espetáculo à parte. E é o que Borba Filho chama de espetáculos populares, ou seja, as manifestações que se colocam entre a dança, o jogo, a festa e, como eu citei, o teatro propriamente dito. O cavalo marinho ele é muito parecido com o boi de reis. Dá para perceber que um é a vertente do outro, um é como se fosse a espécie do outro. Anteriormente, no passado, eles tinham muitas diferenças, mas baseado em entrevistas e em relatos, dá para perceber que hoje em dia eles se fundiram e se tornaram um só. Ao todo, ele possui 76 personagens que são divididos entre personagens de figuras humanas, entre eles os mais importantes, o Mateus, o Capitão, o Bastião, e entre as figuras de animais, que está com certeza o boi, a ema, o cavalo, entre outros. Praticamente um espetáculo circense, porque tem também toda aquela atratividade e também aquela ligação com o público, uma grande conexão. O objetivo geral da pesquisa é, tendo como base essa importância das manifestações culturais para a identidade de um povo e principalmente do povo nordestino e paraibano, era entender como que o cavalo marinho ele sobrevive até os dias de hoje na Paraíba, quais as dificuldades enfrentadas e principalmente qual o papel do protagonismo dos jovens na manutenção desse tipo de cultura. Os objetivos específicos é entender como é que esses jovens eles estão se envolvendo com a cultura, como eles estão se inserindo, como se dá essa conexão, identificar os grupos sociais que estão ativos, esses grupos populares de cavalo marinho que estão ativos e também os que estão inativos na região, entender e analisar qual é essa importância dessas atividades culturais no processo de formação cultural e educacional dessas crianças, desses jovens, entender também a questão da importância do papel de uma formação cidadã para a construção de caráter, para a construção de valores morais e éticos dessas crianças e adolescentes. A metodologia utilizada ela foi uma de natureza quanto e qualitativa. Foi baseada principalmente em entrevistas, análise semiótica, pesquisa bibliográfica e na coleta de materiais à distância. Isso porque baseado que nós estamos em uma pandemia e que está cada vez mais difícil ir a campo, muito impossível ir a campo, na verdade. Então, ferramentas como a internet, redes sociais e plataformas foram de grande valia para a pesquisa. Foram realizadas entrevistas com dois participantes, dois representantes de grupos que atuam basicamente no mesmo bairro, que é o bairro dos Novais, periferia de João Pessoa. Um que é
o Cavalo Marinho Infantil Sementes do João do Boi e o grupo Boi de Reis Estrela do Norte. Além disso, foram feitas entrevistas com divulgadores da página Folguedos Paraibanos e também com uma representante da Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba. Através dos materiais analisados, pôde-se observar que a participação dos jovens nesse tipo de cultura, apesar de estar cada vez mais difícil, não é algo raro de acontecer. Os jovens ainda são peça-chave. Baseado em entrevistas com o pessoal do Folguedos Paraibanos, chegou-se à conclusão que há aproximadamente 7 grupos que se tem conhecimento de cavalo marinho. Desses 7, alguns já entraram em extinção pela dificuldade, principalmente, de substituir os antigos representantes por novas gerações. Como, por exemplo, o Boi de Reis do mestre Ivanildo em Serra da Raiz, que está inativo já tem um tempo. Segundo os dados obtidos através das entrevistas com os grupos e também pelos registros da internet, os jovens são a maioria da brincadeira. Por ser infantil, o grupo da Mestra Tina ela tem um engajamento muito maior, de 30 participantes, 20 são crianças e 10 são adultos, 20 são crianças e jovens. E no grupo regido por mestre Pirralhinho e pelo contramestre Tony Miranda, os jovens representam metade dos integrantes, contabilizando 12 jovens de idade entre 12 a 21 anos. Os grupos eles foram usados nas entrevistas porque eles têm uma relação muito forte com os jovens na Paraíba. Esse Cavalo Marinho Infantil Sementes do João do Boi, o seu mestre, o seu antigo mestre João do Boi, ele tinha um grande interesse por parte das crianças, ele tinha um grande entusiasmo em passar essa cultura para os mais novos. E o que aconteceu é que seu filho, o mestre Pirralhinho, o atual mestre Pirralhinho, ele também teve esse interesse de criar seu próprio grupo e criou Estrela do Norte, e ele e o seu pai, eles funcionavam daquela maneira. O pai, ele regia mais as crianças e o filho, ele regia mais os adolescentes. E à medida que as crianças iam crescendo do grupo do João do Boi, ele ia migrando essas crianças para o Estrela do Norte, o que fazia com que as crianças não se perdessem ao completar certa idade, mas sim que elas continuassem passando à medida que fossem crescendo e continuassem ligados no movimento cultural. O movimento é impulsionado no Estado principalmente através de ensaios e participações de eventos, mas através de entrevistas notou-se que essa participação de evento não tem muito convite para isso e que também não tem muita facilidade de encontrar locais para que façam os ensaios. Elas não acontecem com frequência, essas parcerias, e acontece que os grupos eles têm que se adaptar, como é o caso da Mestra Tina, que ela cria um dia específico no ano para integrar com a comunidade, o grupo, também faz ensaio na sua própria casa. Eu procurei uma das representantes da Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba e ela disse que há editais sim para essa manutenção dos grupos, mas que eles precisam ir atrás e que não há muita procura por parte destes. Pesquisando, eu percebi que alguns desses mestres eles também são servidores públicos, o que não permite que eles submetam nos editais para manutenção dos grupos, sendo que eles também são servidores públicos e mestres ao mesmo tempo. E também pela nítida falta de divulgação desses editais. Acontece essa divulgação de uma forma muito rara e de uma forma muito superficial. E podemos concluir que essa brincadeira do cavalo marinho, assim como vários outros folguedos, ele está sim numa luta pela sobrevivência, mas que os jovens eles são peças fundamentais e essenciais para a manutenção desse movimento cultural. Há sim falta de investimentos por parte do governo do estado e também há pouco espaço de divulgação na mídia. E há manifestações essa manifestação cultural e os jovens eles fazem profundas trocas. O jovem ele presenteia a cultura como se ele fosse um responsável por mantê-la viva, e a cultura presenteia o jovem como uma forma de tirá-lo daquela sua zona de conforto, mas também tirá-lo para conhecer novos ares, para ser como uma válvula de escape, para sair daquela sua problemática. Aqui há algumas referências e algumas imagens retiradas do arquivo pessoal do Boi de Reis Estrela do Norte. Agradeço a todos pela atenção.